Boa noite, professor. Posso substituir uma bobina por um jumper? É a L1101 do Redmi Note 6 Pro. Em hipótese alguma, a gente pode trocar um indutor por um jumper. Certo? Em uma hipótese, sendo filtro, sendo indutor, não se pode trocar. Vou explicar isso baseado em eletrônica, certo? Nosso amigo ele fala que tem uma bobina, né? Um indutor seria o nome certo. Bobina a gente pode chamar bobina, e chamar bobina também não está errado não, né? Mas o correto seria, o mais certo seria indutor. Não deixa de ser uma bobina, né? Um indutor não deixa de ser uma bobina. Mas ele gera uma indutância, certo? Por conta dessa indutância que ele é chamado indutor. Ele não, por exemplo, ele não vai gerar uma bobinância, né? Então a bobina pode ser uma bobina de linha, pode ser uma bobina de solda, tudo que é enrolado com bastante coisa a gente chama bobina, né? Mas o correto seria chamar indutor, até porque ele cria uma indutância. E essa indutância a gente pode chamar de campo eletromagnético, né? Ele vai gerar um campo eletromagnético conforme a sua indutância. Quanto maior a indutância, maior será o campo eletromagnético. Vamos lá. Tá aqui. Vamos ver só o local que ele está, né? Olha, ele está na VPH-PWR. Aqui diz que é um indutor de 1 microhenry. Esse 1 microhenry, pessoal, é uma indutância que para um smartphone é significativa. Certo? A gente tem indutores de nanohenry, por exemplo. Aqui a gente está em microhenry. Então, ó, aqui a gente tem um PA, certo? Setor aqui. Earphone. ICC. Isso aqui é um PA de áudio, né? Parte de speaker. Ó. Isso aqui é um PA de áudio, certo? Se você fazer um jump aqui, o aparelho vai funcionar normalmente. Beleza? Só que o CI, ele trabalha um pouco mais forçado. Ele trabalha um pouco... A tendência é, se esse aparelho aqui ele passar aí 2, 3 anos funcionando, esse componente ele só vai viver a metade do tempo. Porque você alterou o circuito. Beleza? Então, se você pega aqui, ó, qualquer outra placa, você coloca um UH, você encontra facilmente esse indutor. Ele tem toda a placa, não precisa nem ser no PA de áudio. Certo? Se eu não me engano, parece que o indutor na saída do IFPMIC também é de 1 microhenry. Então, é um indutor fácil de você achar e você precisa colocar no local para não deixar esse circuito integrado trabalhando de uma forma mais forçada. Ok? Nesse caso aqui, você não vai interromper o circuito. Não é por conta desse indutor que o circuito vai parar. Você pode colocar aqui um filtro. Quer dizer, você pode colocar um jumper aqui, só que o que pode acontecer aqui? Como isso aqui é um amplificador, o som pode sair um pouco mais rouco, certo? Esse componente ele pode passar o tempo de vida dele ser danificado por mais tempo. Então, o correto é você colocar aqui um indutor que tenha as mesmas propriedades. Beleza? Agora, se fosse, por exemplo, no setor de backlight, se você botar um jump ali, simplesmente o setor não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Já nesse caso aqui, o indutor ele não vai interromper, por exemplo, o funcionamento do circuito. Porém, ele vai fazer com que esse circuito integrado trabalhe com mais peso, entendeu? Trabalhando um pouco mais forçado. Tanto quando a gente muda indutores, quando a gente muda capacitores, ou deixa sem capacitores. Né? A gente deixa sem capacitores, o aparelho está funcionando, tá? Não precisa botar o capacitor, não. Sim, mas você está deixando que aquele circuito trabalhe um pouco mais forçado.
Beleza?